Olá! Seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política Não Há Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Não Há Salvação no Clube dos Canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política Não Há Salvação no YouTube e se tornar membro. Tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política Não Há Salvação. Daí, assinar com o valor que você achar que deve, né, assinar o canal e com isso contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar de um novo livro que discute a situação política atual do país, e claro, com uma perspectiva mais ampla, não só olhando para o imediato, mas tentando entender raízes históricas, explicações de fundo para essa situação que nós vivemos, que é o livro chamado Linguagem da Destruição. É um trabalho a 3 mãos, aliás, deixa eu dar o nome completo, Linguagem da Destruição, a Democracia Brasileira em Crise. A 3 mãos não, né? Ali a 6 mãos. É um livro escrito pela Heloísa Starling, pelo Miguel Lago e pelo Newton Binotto. Cada um tem um capítulo tratando de uma perspectiva dessa situação atual, do bolsonarismo, da linguagem da destruição bolsonarista nesse momento que nós vivemos. E eu tenho aqui hoje para conversar, a gente está gravando isso aqui numa quarta-feira, dia 20 de abril, um dos autores do livro, que é o Miguel Lago. O Miguel Lago, ele é cientista político, ele é professor na Universidade de Colômbia e ele é também diretor do IEPS, o Instituto de Estudos de Políticas para a Saúde. O IEPS trabalha sobre esse tema, sobre o tema das políticas públicas de saúde, políticas sanitárias, enfim. Essa é a temática com que esse instituto trabalha. Agora, o Miguel já vem há um bom tempo desenvolvendo toda uma reflexão e uma pesquisa sobre essa questão voltada ao bolsonarismo. Publicou alguns textos recentemente na revista Piauí, no site, não me lembro se inclusive na versão impressa da revista, que acessar lá o site da Piauí de qualquer maneira tem condições de acessar os textos do Miguel. E o capítulo dele, nesse livro que acaba de sair, ele se chama Como Explicar a Resiliência de Bolsonaro, na forma de uma pergunta. E eu acho que eu vou começar essa conversa aqui com o Miguel justamente tratando desse tema, dando, claro, as boas-vindas ao Miguel, agradecendo a ele por topar essa conversa, e já vou sair perguntando, Miguel, como explicar a resiliência de Bolsonaro? Por favor. Cláudio, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Feliz de estar aqui conversando com você hoje. Pois é, a resiliência do Bolsonaro acho que é uma questão que todos nós, cientistas políticos, temos que nos fazer, ainda mais se o Bolsonaro for reeleito, porque aí eu acho que vai ser um case talvez único na história, ou um dos únicos, para a gente analisar em que há um divórcio total entre performance governamental e a popularidade e voto. Eu acho que existe a lógica, toda a lógica, digamos, da democracia representativa de que você tem eleições recorrentes e os mandatários, chefes de governo, serão premiados ou punidos na eleição subsequente, seja um país que pode ter a reeleição o próprio, seja algum sucessor ou alguém do partido. E o que é muito chocante em relação ao Bolsonaro é que, muito embora exista um governo que claramente falha muito, deixa muito a desejar do ponto de vista do desempenho governamental, em todas as áreas, acho que difícil destacar aqui alguma área que vá bem no governo Bolsonaro, difícil imaginar segmentos da população que estejam sendo bem atendidos pelo governo Bolsonaro, e ainda assim
ele mantém uma popularidade altíssima, quer dizer, não diria uma popularidade altíssima em relação à população inteira, mas uma popularidade, digamos, consistente de uma parcela muito importante da população, né? Então, Bolsonaro em nenhum momento desceu dos 20% de ótimo e bom, em que pese a tragédia do seu governo. Então, enfim, o que eu coloco no início da pergunta é que eu duvido que algum outro político do cenário, inclusive o próprio Lula, que é das lideranças mais populares da história do nosso país, que com uma performance tão ruim conseguiria ter, digamos assim, uma aprovação tão alta quanto o Bolsonaro. E que eu acho que a relação que o Bolsonaro nutre com seus eleitores, ela é de outra ordem do que da ordem política clássica, de eu elejo um político, esse político me representa, esse político governa por mim. Eu acho que a gente está se aproximando aí de uma nova, de um outro tipo de relação entre representado e representante em algum lugar. Eu, evidentemente, não tenho uma resposta para a resiliência do Bolsonaro, mas eu tento trazer algumas hipóteses para isso. Uma das hipóteses, você fala da mística da política, né, que o bolsonarismo introduz isso como uma questão importante. E você falou dos outros, né, políticos que poderiam ser avaliados com base em outros critérios. Estou imaginando critérios mais racionais e mais centrados na avaliação do seu desempenho, das suas políticas públicas. Parece que no caso do Bolsonaro pouco importa essa questão do desempenho ou de como as políticas públicas estão ou não estão sendo implementadas ou sendo, enfim, levadas a contento. Você pode falar um pouquinho do que significa essa mística e por que ela explica isso? Eu acho que eu acho que a mística da política ela se dá eu acho que todas as atividades coletivas têm uma mística envolvida, né? Quer dizer, e a política durante muito tempo se tornou apenas governar, né? Então a política é basicamente, né, esse pacto, digamos assim, que aconteceu na Europa no pós-guerra, que perdurou até hoje, que também nas nossas democracias se deu desde a nossa Constituinte, de você ter uma troca entre partidos que tinham visões diferentes, mas que estavam lá para administrar, digamos assim, o nosso condomínio, chamado Brasil. Então, claro, o PSDB vai ter umas políticas, né, e uma estratégia de governo um pouco diferente da do Partido dos Trabalhadores e assim por diante. Os dois vão ficar brigando, mas, no fundo, ambos estão administrando um pouco o condomínio. Acho que o que a mística traz é quase como um desejo de transformação muito maior, quase metafísico, a partir da política. Coisa que o PT e o PSDB não ofereceram para os seus eleitores, né? O PSDB é muito menos. O PSDB é o partido da racionalidade por excelência, né? Baseado em evidências e daí por diante. O PT tampouco, né? Quer dizer, um partido né, de origem de esquerda, né? Quer dizer, luta de classes, não tá ligado, digamos, a uma mística ou um mistério da política como acho que o bolsonarismo traz. Então acho que primeiro tem essa questão fundamental do retorno da mística à política que foi trazido pelo Bolsonaro, e que eu não vejo nenhum outro candidato ou plataforma política trazendo essa questão de volta, esse tipo de relação de volta. Então, quer dizer, você apoiar o Bolsonaro não é apenas você apoiar um político, é você apoiar toda uma visão de mundo, é você apoiar toda um desejo de transformação que está diretamente relacionado à sua concepção de si próprio. Quer dizer, está muito diferente de eu estou votando de maneira transacional em alguém que eu acho que vai me entregar racionalmente mais políticas públicas, melhores condições de vida. Quer dizer, por isso que a gente pode talvez falar que, de repente, nesse ano a gente não vai ter o chamado voto econômico, né? A gente está com o país em pandarecos, né? A taxa de desemprego lá em cima, a maior inflação em mais de 2 décadas, né, que a gente vive no Brasil, as empresas fechando, muita gente na rua, e ainda assim a resiliência permanece, ou seja, talvez
seja menos alimento para o corpo e mais alimento para a alma? É isso que os bolsonaristas estão procurando? Em algum lugar, sim. Em algum lugar, sim. Eu estava... Mas também tem um limite para isso, né? Não é possível, assim, o voto econômico é uma coisa objetiva, né? Com a inflação desse jeito, como é que é possível que as pessoas ainda assim não votem? Mas, por exemplo, só falando aqui uma coisa que eu vi essa semana, né? De propaganda bolsonarista de Zap. Tá todo mundo com saudade do feijão a R$2, da carne a não sei quanto, do gás a não sei quanto, mas ninguém está com saudade do salário a R$300. Quer dizer, é de uma é de uma lógica totalmente... Pois é, não tem pé nem cabeça. Tapafúrdia, né? Tapafúrdia, mas que cola, né? É um pouco como se fosse... Então, eu fico muito impressionado com isso, como é que até o voto econômico esse pessoal consegue driblar em algum, pelo menos com a parte significativa da população. Mas é uma manipulação, né? Isso aí, você está na realidade aplicando um conto do vigário, né? Totalmente conto do vigário, nos memes de Zap. Mas eu acho que não acho que seja apenas desinformação e fake news e tentativa de criar caos na memória das pessoas, né? Isso claramente está tentando afetar, digamos assim, a memória eleitoral, né? Então, você não... né, que vai ser o principal argumento do Lula, né, no fundo. Então, objetivamente, vocês viviam melhor sob o meu governo do que vocês vivem hoje. Esse é o grande argumento do Lula, é o que ele mais usa, né, para o Brasil voltar a ser feliz. Enfim, todos os slogans vão nesse sentido. Então, claro, vai ser desinformação para tentar desconstruir de que nós não éramos tão felizes assim, né? Mas isso, concordo, isso é muito mais desinformação do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que essas táticas de desinformação podem contribuir justamente para enfraquecer a força do voto econômico, porque o voto econômico, evidentemente, o Bolsonaro deveria ser derrotado. Acho que não tem nenhuma dúvida, né? Não sei o que você acha. Não, eu acho que desse ponto de vista era o esperado, né? Mas isso, enfim, até para concordar com você, se as pessoas estivessem talvez julgando racionalmente, né, sim, o governo, sim. E aí avaliando com base nas suas políticas públicas. Mas se você tem uma mística, se você tem, até vou aproveitar para tocar nesse ponto, o fenômeno do carisma aí tocando. E Bolsonaro, queira-se ou não, né, a gente goste ou não do Bolsonaro, o fato ele é um líder carismático, né? E para aqueles que são os seus seguidores, é o mito, né? Ou seja, é o carisma em si mesmo, praticamente, né? Só que é gozado que a gente muitas vezes via essa mesma natureza no Lula. Eu lembro de uma análise que fez o Zé de Souza Martins, já há uns bons anos, na época da eleição que contrapôs Lula e Serra, e que ele comparava os dois um pouco nessa chave. Enquanto Serra seria do campo da racionalidade, né, do campo da solução de problemas concretos, Lula era o milenarista, era aquele que se ancorava na religião, se ancorava no carisma, muito mais. Agora, o que você está falando é que Bolsonaro extrapola isso, né? Ele vai talvez muitos passos além do que o próprio Lula fosse, se é que esse é um diagnóstico, digamos, tão adequado quanto o Martins supunha que fosse, né? Como é que você vê essa comparação entre os dois líderes carismáticos dentro dessa chave, né? Vamos dizer, me pergunto se eu estou usando o termo errado, mas de um misticismo político versus um racionalismo político. Totalmente. Então, acho que é bem por aí. Eu acho que os dois são, como dizer, eu acho que o Lula, os dois são certamente carismáticos, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Eu acho essa análise correta quando você comparava o Lula ao Serra há 20 anos atrás. E eu acho que existe como dizer assim, acho que tem uma grande diferença entre o presidente Lula e o governo Lula, né? Eu acho que existe uma diferença grande entre o líder carismático e o seu governo. Eu acho que existe menos diferença entre o líder carismático Bolsonaro e o seu governo. Eu acho que o Lula, eu acho que ele se entende como um símbolo da história do Brasil, quer dizer, essa ideia de que ele não pode falhar, porque se ele falhar, a classe trabalhadora inteira falhou no Brasil, né? Uma coisa que ele falou já algumas vezes, ele se entende como sendo esse símbolo. Então, em algum lugar, acho que essa análise do milenarismo, do misticismo em torno do Lula, ela é correta, mas eu não acho... Desculpa te interromper, só naquele discurso que ele faz quando ele vai preso, né? Que ele diz que ele deixou de ser uma pessoa para se tornar uma ideia. É um pouco isso que você está dizendo. Exatamente.
Exatamente. Que eu acho que o Getúlio também tinha, quer dizer, se a gente for olhar a Carta Testamento, é a mesma coisa, né? Quer dizer, você em algum lugar está tentando se colocar, quer dizer, criando um misticismo em torno de você. Sai da vida para entrar na história. Sai da vida para entrar na história. O meu sangue será o sangue. Enfim, agora eu me esqueci. Eu não esqueci, eu sabia, cara, quase toda de cor, mas agora eu me esqueci. Mas, enfim, mas ele com certeza os dois trazem o misticismo para a política, isso, com certeza. Mas eu acho que nem o Getúlio e nem o Lula, e muito menos o Lula, colocava o seu governo a serviço do misticismo. Eu acho que o Bolsonaro coloca o governo a serviço do misticismo, que eu acho que essa é que é a novidade. Então, por exemplo, o Lula vai ser aquele que faz digamos assim, ele é religioso, ele sempre foi ligado à Igreja Católica, o irmão dele era padre, enfim, todas essas, né, quer dizer, Frei Chico? Frei Chico, tem uma relação... Era comunista, mas na verdade o Frei era só por causa da carequinha dele aqui atrás, né? Então é um erro total. Pensei que fosse não era padre, não, mas tudo não. bem. Mas que ele é católico. Desculpa. E que tem uma vinculação importante do PT com a Igreja Católica, sobretudo se a gente voltar lá à questão das SEBs, né, das comunidades eclesiais de base. Isso é inegável. Inclusive o sindicato, que fazia reuniões, às vezes, em espaços cedidos pela Igreja, pastoral operária, muito atuante. Acho que quanto a isso não há dúvida nenhuma. Pois é, bom, perdão, obrigado por ter me dito isso. Eu realmente achava que fosse um Frei de verdade. Não, era isso até na biografia do Lula lá, do Fernando Moraes, ele comenta isso. Eu também não sabia de onde vinha o apelido do Frei Chico, né? E aí ele diz que tem a ver com aquela carequinha um poupouco parecendo a de um cura, né? De um cura. Que atrás. A minha é muito maior do que essa, por exemplo. mas enfim, então voltando aqui ao argumento, então, o Lula, ele é religioso, ele é católico, ele sempre foi ligado à Igreja Católica, o partido dele nasce em parte de uma parcela da Igreja Católica, mas e certamente, enfim, se tudo é de foro íntimo, então não sei a intimidade do Lula, nem sei a intimidade do Bolsonaro, mas certamente o Lula tem muito mais conexão com a Igreja Católica do que o Bolsonaro teve com qualquer igreja na vida dele, né? E o Bolsonaro não consegue nem definir se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é da igreja do Silas Malafaia, de qual igreja ele é, quer dizer, ele não consegue definir a denominação que ele é. Muito provavelmente não é nada disso e certamente não acredita em nada. O mais provável, na minha opinião, é que o Bolsonaro não acredita em nada. Mas o Bolsonaro traz um enredo teológico para explicar as ações dele, coisa que o Lula nunca fez. E eu acho que isso é determinante. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para a resposta do Bolsonaro à pandemia, de novo, é só uma interpretação que eu estou dando. Posso estar totalmente enganado. Mas eu não acho impossível você fazer uma leitura, eu acho até muito possível você fazer uma leitura totalmente teológica da resposta do Bolsonaro à pandemia, que é o seguinte, primeiro, leitura do Apocalipse de São João, que é um texto totalmente muito complicado e muito pouco aceito pelo Vaticano, mas que é totalmente escatológico, mas que é um texto venerado pelos neopentecostais, né? Esse e o livro de Daniel do Antigo Testamento, que também é uma versão um pouco mais antiga do Apocalipse. Isso é a figura de Jesus. Mas, basicamente, essa ideia de que você precisa passar por um grande desafio ou por grandes pragas para conseguir alcançar a salvação está presente no Apocalipse. Tem um momento, por exemplo, do Apocalipse em que se diz que os homens, apesar de rejeitar a besta, vão usar o sinal da besta, todos. O sinal da besta é a máscara. Isso foram muitos pastores nessa leitura, né? Nessa leitura. Então, quer dizer, você não usar a máscara é você rejeitar esse sinal da besta que todo mundo tem que usar. Claro que isso é uma leitura, mas por pastores que eu vi falando sobre isso. Porque se você analisa como é que os pastores leem as ações do Bolsonaro, eu não fiz nenhuma pesquisa de campo sobre isso, eu estou falando apenas de pequenas referências que eu escuto e que eu vejo. Mas eu acho que o Bolsonaro tá acelerando claramente o Apocalipse e não está querendo usar a marca da besta,
né? Então, eu acho que você tem como fazer uma leitura teológica de uma série de coisas que o Bolsonaro faz. Então, ele carrega de misticismo a grande parte da incompetência dele. Muito mais, quer dizer, o Lula está numa chave assim, o misticismo fica para a eleição, o governo é a racionalidade, a política pública e daí por diante. Então, não é muito diferente do que é a política de sempre, né? Existe um misticismo sobre a figura dele. Eu não sou mais um homem, eu sou uma ideia, daí por diante. Mas não tanto do governo dele. O Bolsonaro, acho que ele consegue criar um enredo total em torno dele e do governo dele e das ações dele que trazem esse misticismo escatológico de maneira muito clara. Então, para mim, o Bolsonaro tem um misticismo muito mais forte do que o Lula. O Lula é um misticismo de resultado. Ou é na relação líder-liderados, muito mais do que na execução do processo de governo, né? Exatamente, acho que é muito nessa. Mas eu concordo com essa análise, ainda mais comparado com o Serra, que é o candidato tecnocrata por excelência. É a quinta essência da tecnocracia. O melhor presidente que o Brasil nunca teve, alguns dizem. É isso. O José Serra. Agora, é uma coisa interessante, né, nisso, porque eu estou pensando, desse ponto de vista, a gente está falando no caso do Lula, naquela liderança carismática que se legitima pelo carisma, né, no sentido weberiano da ideia que você traz, inclusive, para a sua discussão, e eu acho que você faz uma lembrança ótima no seu texto, que é dizer que é verdade, né, que o Weber leva essa ideia de carisma para a análise política, puxando da sociologia da religião. O Weber era essencialmente um sociólogo da religião, talvez seja o que melhor o definisse, se a gente tivesse que pensar numa grande característica dele. E aí ele vai exatamente pensar nisso. Uma certa passagem ele diz que o líder carismático é como o profeta, né? E aí ele usa uma imagem, uma passagem bíblica, ele estava escrito, porém eu lhes digo, ou seja, traz uma nova verdade, muda o rumo das coisas. Agora, é muito nessa relação líder-liderado, né? O que você está dizendo o governo inteiro opera segundo esse princípio. Lembro do Bolsonaro dizendo que os seus indicados para o Supremo, no caso particularmente o André Mendonça, né, que hoje a gente não sabe se vai pedir ou não vistas, né, do processo do Daniel Silveira, vamos ver o que sai, a gente não vai conseguir saber disso antes de terminar a gravação aqui, mas o André Mendonça deveria abrir as sessões do Supremo com uma prece, né, ou a presença dos pastores no MEC, que, enfim, tudo bem, tem um lobby aí, mas por que uma presença tão forte, né, desses agentes, né, de igrejas dentro do funcionamento, né, da máquina pública? Parece que, e mais, né, imprimiu uma missão, que é talvez uma missão transcendental, uma missão mística ao seu próprio governo, né, e que acho que ele voltou a reforçar isso agora, na campanha. Queria que você também falasse um pouquinho disso, porque você menciona essa dicotomia no seu texto. O Bolsonaro disse, agora é a briga do bem contra o mal. Né, e que você coloca que há mesmo, né, essa contraposição entre o bem e o mal presentes nesse governo, não é isso? Então, totalmente. Acho que é maniqueísta sempre, né? Quer dizer, sempre é o bem contra o mal, e de uma maneira que eu acho que a gente não tinha visto na política no Brasil antes. Não sei o que você acha. Mas acho que é diferente. Claro, o PT fazia um pouco, esse né? jogo. Mas eu não sei se era o bem contra o mal, necessariamente, no caso do PT, o próprio PSDB também fazendo, mas eu não sei se essa chave, seria uma chave, talvez, do corrupto e do correto, ou daquele que tem coração, daquele que não tem coração. Talvez o PT fizesse mais isso, mas do bem contra o mal, né, de ser um mal que você tem que erradicar. Eu acho que a gente não, enfim, não pelo menos não no regime democrático dos últimos 30 anos, eu não tenho a impressão de que a gente tenha, né, a figura do inimigo tão presente quanto no caso do Bolsonaro. Essa é outra dicotomia, né? Exatamente, do amigo e inimigo. E eu acho que isso é bem, né, bem Carl Schmitt, né? Quer dizer, inimigo total, guerra total, né? Então, assim, então você tem, e eu acho que o Bolsonaro professa isso de maneira bem clara. Tanto é que, se houve uma coisa que ele fez no governo dele, foi justamente combater os inimigos que ele disse que ele ia combater. E isso ele cumpriu plenamente. Devemos dizer, plenamente. Foi o que ele fez.
né? Quer dizer, então não é só que a gente escolheu ambientalistas, ativistas. Artistas ambientalistas, destruir a própria máquina administrativa, que eu acho que é o plano dele. Quer dizer, a gente, por exemplo, todo o capítulo da Heloísa Starling mostra muito bem a destruição das instituições. E eu acho que tem um elemento, e a destruição da democracia como sendo o objetivo de uma ideologia reacionária. Mas eu acho que existe uma coisa a mais ainda nessa ideologia reacionária, né, que eu complemento a Heloísa, que é a destruição do Estado administrativo. Eu acho que o Bolsonaro não está destruindo apenas a democracia. Ele está fazendo destruição, e a Heloísa sempre lembra isso muito bem, muito maior do que o regime militar tinha feito. Quer dizer, a ditadura foi uma ditadura, mas os generais tinham uma visão de país, com a qual certamente a gente discorda, mas tinham uma visão de país, tinham uma ideia de desenvolvimento da nação que não está presente no bolsonarismo. Né? Quer dizer, o Bolsonaro ele não é herdeiro da ditadura militar, ele é herdeiro dos porões da ditadura militar. Perfeito. Né? Ele é herdeiro do baixo clero da ditadura militar. Ele não gosta dos generais. E da banda podre, né? Exatamente. Porque até você falou isso da destruição administrativa, né, que a gente vê em vários órgãos, né, na área da cultura, no meio ambiente, na educação, mas até na Polícia Federal, em uma série de outros campos, né, em que o Bolsonaro fez isso. E os militares, independentemente de todos os outros problemas que a gente possa apontar, havia uma preocupação, inclusive, em reforço da estrutura administrativa do Estado, que era evidente. Decreto-Lei 200, que vem organizar toda a administração pública brasileira, a questão da administração indireta, que é muito aprimorada naquele período, e que o próprio Decreto-Lei 200 vai reger, enfim, a criação de órgãos importantes, inclusive na área de pesquisa, né? Como é o caso do CNPq. Pesquisa e cultura, né? Embrafilme, tudo isso. Isso, né? Ou seja, os militares tinham muitos defeitos, mas eles tinham um processo de construção do Estado brasileiro. Desse ponto de vista, eles eram continuadores de Vargas, né? Sim. Exatamente. O Fernando Henrique dizia que poria fim era Vargas, mas tinha um modelo de Estado também que passava por uma ideia de construção. Você podia até desmontar certas coisas para colocar outras no lugar. O bolsonarismo parece que vem para desmontar e não colocar nada no lugar. Exatamente. Isso é uma diferença total. Mas ele desmonta mesmo. E o grande... Então, quer dizer, é o enredo da luta do bem contra o mal no desmonte. Então, assim, é o funcionário do IBAMA que multa muito, ele vai ser punido, né? E ele vai dizer que ele está punindo esse fiscal do IBAMA que está multando demais, né? Quer dizer, é uma perseguição específica à institucionalidade, digamos assim, que não necessariamente seja democrática, a institucionalidade per se, né? Então, acho que tem e ele tem feito isso bem, na minha opinião. E nesse sentido, eu não acho que as instituições estão resistindo. Acho que as instituições conseguiram resistir a um fechamento completo do país. As instituições têm resistido a um fechamento total do país. Mas ela não tem conseguido resistir, até porque não tem ferramentas. A destruição administrativa está acontecendo. Então, quer dizer, se Deus quiser, alguém vai pegar esse governo em janeiro de 2023, que não seja o Bolsonaro, mas a pessoa que pegar vai ter um Estado totalmente destruído, a ser refeito, a ser reformado. Né? Quer dizer, a gente perdeu muitos anos por causa de uma brincadeira de mau gosto de 56 milhões de brasileiros. Exato, de votar num... E ele falou, né? Depois, aí já era presidente, tudo. Né? Ele falou tudo. Vinha para destruir tudo, né? Ele falou tudo. O Bolsonaro foi... Isso a gente tem duas coisas que eu tenho que dizer que eu admiro no Bolsonaro, que é uma coisa que destoa de todos os políticos brasileiros. Ele é sincero e ele é corajoso, coisa que geralmente não são os nossos políticos, né? Os políticos têm medo de desagradar. O Bolsonaro não tem nenhum medo de desagradar, ele faz as coisas que ele acha que são as corretas. E eu acho que ele é sincero mesmo, eu acho que ele diz aquilo que ele pensa, ele falou, nunca escondeu nada. Então, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de entender os bolsonaristas arrependidos. Mas o que você esperava? Eu, por exemplo, esperava um governo muito pior. Na minha cabeça, na minha fantasia, que ia ser muito pior do que foi. Então, assim, eu não consigo entender com quem que achou que poderia ser melhor do que está sendo. É engraçado. Eu imaginava que seria tão ruim quanto eu só não imaginava que seria do jeito que é. Né? Imaginava que seria a gente estava lascado, ia ter uma tirania no país, mas é que eles são tão confusos e bagunçados. Exatamente. Que até a tirania fica difícil de implementar. Exatamente. Eu acho que essa é a questão, e talvez isso seja bom, né? Porque imagina se eles fossem organizados, né? Se fossem burocratas autoritários.
O Orbán é bem isso. O Orbán tem a tecnocracia com ele. E aí a coisa funciona, né? Aliás, você fala, né? Você lembrou do Carl Schmitt aqui, quando a gente falou da relação amigo-inimigo, né? Que está lá no Conselho Político. Agora, existe também, e aí já que você menciona até no seu trabalho um outro livro do Carl Schmitt sobre a teologia política, né? E o que você está chamando? Você fala que tem uma nova teologia política. A gente já falou um pouco dessa questão do misticismo, do carisma, né? Do misticismo aplicado ao governo. Mas quando você fala em nova teologia política, do que você está exatamente tratando? Quando eu falo de nova teologia política, talvez tenha exagerado um pouco, e os especialistas em Schmitt que me perdoem. Eu não sou um especialista em Schmitt, só li o Schmitt com grande... Acho que o Schmitt resgata... o Schmitt define o fenômeno político como poucas pessoas definem. E eu acho que nesse sentido... enfim, ele define justamente a partir dessa ideia de teologia política, né, o fenômeno político como sendo radicalmente diferente da ideia de governo, né, o político como sendo um fenômeno absolutamente próprio e único. Uma essencialidade que é diferente do governo, né? Exatamente. Obrigado. Uma essencialidade que é diferente do governo. E que eu acho que tanto os liberais quanto os marxistas têm muita dificuldade de aprender o político, né? Quer dizer, então, o político está sempre... os liberais não conseguem separar a ideia de político de governo, né? É uma lógica funcional do político sempre, né? Como se o político não tivesse grandes importâncias. O marxista, então, o político é só basicamente uma repercussão da base socioeconômica. Então, o político é sempre deixado totalmente de lado, e eu acho que o que o Schmitt traz digamos assim, que a essência do político é totalmente diferente da essência de governo, né? E acho que e aí que está carregado de misticismo ele próprio. Eu acho que, enfim, tem alguns... O Schmitt é de extrema-direita, alguns pensadores de esquerda mais atuais resgatam muito o Schmitt, né? A Chantal Mouffe, sobretudo, que escreve sobre populismo, enfim, uma pós-marxista. Nos anos 70, as Brigadas Vermelhas, né? Tinha o Schmitt como livro, como autor de cabeceira. Que loucura, né? Mas, enfim. Mas pois bons tempos em que a extrema-direita produzia pensamento interessante. Pensamento interessante, substancial e muito sofisticado, né? O Schmitt é de uma sofisticação absurda. O Schmitt é muito sofisticado. E acho terrível o que ele fala, mas acho extremamente sofisticado e estimulante intelectualmente, né? Então, não concordo com as ideias dele, mas acho ferramentas de análise muito interessantes. E eu acho que esse resgate do Schmitt é bem-vindo, porque eu acho que ele permite justamente que a gente contrabalanceie um pouco a noção a gente resgata um pouco a noção de político. Eu acho que o Bolsonaro, também de extrema-direita, na sua ação, e certamente nunca leu Carl Schmitt, mas na sua ação consegue, eu acho resgatar essa essência do político que é única, que é diferente. Talvez esteja aí a gente, né, enquanto esquerda e direita sempre juntaram governo e política e misturaram tudo isso, talvez o Bolsonaro esteja, digamos assim, reinaugurando ou recuperando o que é a política. Eu acho que isso não é só o Bolsonaro fazendo, não. Acho que o Trump também faz isso em alguma medida. Eu acho que algumas lideranças no mundo fazem isso. E acho muito preocupante que só as lideranças de extrema-direita estejam fazendo isso. Mas talvez porque elas operem num nível, né, que é o nível dos fundamentos do Estado e dos fundamentos da convivência política, né? Enquanto liberais, social-democratas, socialistas vão operar dentro do arcabouço institucional do que a democracia liberal, no fim das contas, coloca, e, portanto, digamos, tão de barato que isso é uma questão resolvida e a gente vai discutir daqui para frente, né, ou seja, no âmbito do governo, no âmbito das políticas públicas, o Bolsonaro está indo aos fundamentos, ele está, na realidade, questionando a própria base de existência da estrutura política que está posta, né? E aí ele tem que problematizar o político na sua essência, não dá para só trabalhar no nível da superfície. Acho que talvez, só que isso significa um projeto autoritário. Exatamente.
Como todo revolucionário, em alguma medida, né? Que vai trabalhar o político na sua essência, mas porque está produzindo uma lógica de ruptura completa com a estrutura que está dada. E isso normalmente redunda também numa imensa violência. É isso que costuma acontecer, né? Daí a preocupação dos conservadores de fato, não desses autoproclamados, que era justamente antirrevolucionária. Fala, calma, gente, não vamos arrebentar tudo. Né? Não vamos destruir tudo. Estou pensando em Burke, estou pensando em Tocqueville, que tinham essa preocupação de não jogar fora a criança com a água do banho, né? E parece que a gente está falando de autoproclamados conservadores que fazem exatamente o oposto disso, né? Sim, absolutamente. Acho que a tua análise é perfeita. Eu acho o Bolsonaro muito mais uma liderança revolucionária, uma vanguarda revolucionária de extrema-direita, do que uma liderança política clássica partidária. Quer dizer, enfim, eu acho que ele conduz o governo muito mais nessa lógica de ruptura revolucionária e de mudar tudo, né? Vamos destruir tudo para depois, nem sei o que coloca no lugar, mas depois alguém vai colocar no lugar, não vou ser eu. Ele já disse isso, a gente cita isso no livro. Mas eu acho que eu concordo com você, por ser revolucionário está mais próximo da essência do político, está mais próximo dos fundamentos. E eu concordo que vem uma violência, enfim, já vem uma violência em todos os sentidos, tremenda por aí. E é curioso, né, que justamente eles se autoproclamam conservadores, porque, como você muito bem disse, a definição do conservadorismo é ser contra-revolucionário, né? Então, como é que você tem um revolucionário? Eu confesso que eu tenho amigos conservadores de verdade, conservadores católicos mesmo, nenhum deles votou no Bolsonaro, mas são conservadores mesmo, assim, né? Na pauta de costumes eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Igual, né, leem os Cardeal Leme, os nossos velhos conservadores brasileiros. É que é outra escola, né? É completamente diferente. Né, não tem nada a ver com... Tá vendo aqui. Quer dizer que é conservador é mais palatável, né? É mais palatável, enfim, mas também tem um lado dos conservadores não se verem como conservadores, dos liberais terem também deixado o Bolsonaro se chamar de liberal. O Paulo Guedes abraçou o Bolsonaro, não teve nenhuma punição dos liberais em relação ao Paulo Guedes, né? Quer dizer, então um certo laissez-faire dos liberais permitiu também que houvesse uma apropriação da indevida da ideologia deles pelo bolsonarismo, da mesma maneira que os conservadores também foi igual. Então, eu acho que tem uma dificuldade. Acho que é importante a gente ter conservadores de verdade no Brasil, com uma formação política consistente. Acho importante você ter liberais de maneira consistente, não dentro de um partido social-democrata, né? Quer dizer, exato. Que realmente tem... Que nunca foi social-democrata, de fato. Né? Também nunca foi social-democrata, também nunca foi liberal, quer dizer, fica aquela coisa meio estranha, né, o PSDB. Então, acho que é importante termos partidos que tenham ideologias mais consistentes e mais claras. Mas de fato, me chama muita atenção dessa coisa do conservadorismo, desse novo conservadorismo brasileiro, mas também encontra paralelo nesse novo conservadorismo americano, que eu acho que está muito ligado ao fenômeno religioso neopentecostal. É bonito eles se chamarem de conservadores, eles não têm nada de conservadores do ponto de vista teológico, eles fazem interpretações absolutamente para lá de não conservadores dos textos sagrados, tem uma obsessão muito grande com o Antigo Testamento, que é um livro com importância muito menor do que o Evangelho para os cristãos em geral, mas eles quase tudo. Você vai numa igreja universal, você não ouve o nome de Jesus. Você ouve mais o nome de Moisés que o nome de Jesus. Então, quer dizer, Salomão, é isso, todos. Mas o templo da Universal aqui em São Paulo é o templo de Salomão. O templo de Salomão, ele reconstruiu o templo de Salomão. Exato. E eles se vestem como se fossem quase uns rabinos, não parece não parece. Não tem uma cruz, não tem nada, não tem a simbologia cristã está deixada muito de lado por muitos neopentecostais, não todos, evidentemente, mas como o neopentecostalismo foi muito forte nos Estados Unidos, influenciou muito o nosso neopentecostalismo, eu acho que talvez essa coisa de se dizer conservador está ligado também a isso. Mas, de novo, aí são vários estudos que devem ser feitos e eu não fiz esses estudos, então eu falo de maneira leviana, né? São só hipóteses assim jogadas. Muito bom.
Aliás, uma outra coisa que eu acho muito interessante que você traz na sua discussão é a seguinte: você fala, bem, talvez uma das forças do Bolsonaro seja a sua fragilidade, né? E depois você vai também mencionar o seguinte, que ele permite que aqueles que têm algum poder, algum tipo de poder, mesmo que sejam poderes que eles exercem, sendo eles próprios subalternos, né, em outras dimensões, que eles sejam exercidos sem peias, né, plenamente, não tem limite, né, faz o que te der na telha. Acho que você até usa, inclusive, essa expressão, se eu não estou agora me traindo pela memória. E faz o que dá na telha contra, vamos dizer, parece um pouco aquela brincadeira que o pessoal aqui não tem tanta graça, mas enfim, era uma máxima, né, que o marido levava um corretivo do chefe, aí chegava em casa, batia na esposa, que batia no filho mais velho, que batia no filho mais novo, que batia no cachorro, que batia no gato, né? Ou seja, todo mundo exercia um poder abusivo sobre aquele que, de alguma forma, era vulnerável perante si. E o que você fala é que o Bolsonaro talvez venha alimentar esse tipo de exercício de poder. É por aí mesmo? Que a fragilidade dele explica a sua força? Desculpa, só para entender isso. Eu acho que sim, mas acho que eu separaria as duas coisas. Acho que tem uma coisa de estratégia política do Bolsonaro de sempre parecer fraco e, portanto, quando, né, uma liderança muito querida que está num momento de vulnerabilidade requer apoio da sua base. Então, acho que não é à toa que o Bolsonaro projeta sua fraqueza, não é à toa que o Bolsonaro tenta... quando teve a nomeação da embaixada do filho, né, quer dizer, quando ele sugeriu o nome do filho para ser embaixador nos Estados Unidos, é claro que a gente pode ter uma interpretação, o Bolsonaro é mais um nepotista, que toda a história política dele é, e confirma isso, quer dizer, ele coloca... Mas o filho é deputado, o filho está empregado, o filho está cheio de empregados, dá para desviar muito mais dinheiro sendo deputado do que sendo embaixador, enfim, tem várias, né, ainda mais sendo filho do presidente. Então, do ponto de vista assim, material, não teria muita razão para você colocar ele como embaixador dos Estados Unidos. E era uma briga que, evidentemente, ele ia ter que comprar com todo mundo, né? Eu acho que ali houve um desejo de ter todo mundo contra ele, numa situação justamente em que era contra o filho dele, né? Então, um pouco aquela coisa, quer dizer, o melhor que eu posso... O Crivella disse isso, né? Porque eu nomeei o filho para secretário municipal de Casa Civil aqui no Rio. A melhor coisa que eu posso oferecer é o meu filho. Um pouco minha coisa meio do Abraão, né? Quer dizer... Vou imolar meu filho para mostrar que eu sou temente a Deus. Exatamente. A minha aliança com você é tão grande que eu estou oferecendo meu filho. Então, acho que tem um pouco disso, né? Então, eu estou colocando meu filho, que é a pessoa que eu mais confio, na boca dos leões, e os leões vão lá e arranham meu filho. Então, assim, que claro, como é que você vai aceitar que um fritador de hambúrguer seja embaixador do Brasil em Washington? Era evidente que isso era... Então, assim, até quem era bolsonarista era contrário a isso, né? Houve uma mobilização muito forte por parte das instituições e todo mundo se pronunciou contra. Eu acho que ali ele mostra a fragilidade dele, mostra que está todo mundo contra mim. Eu sou vulnerável. Acha que isso foi calculado? Olha, eu não sei, eu nunca sei com o Bolsonaro se ele calcula estratégias sofisticadas políticas ou se ele é só realmente o militar da pelada aqui da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca sei, mas eu acho que assim, eu prefiro acreditar que tem estratégia política atrás, porque senão quer dizer o que somos nós que elegemos ele como presidente. Mas eu acho que há um pouco de estratégia política. É possível que não seja, é possível que seja só uma coisa totalmente estúpida, eu quero botar meu filho e é isso aí, ponto. Mas eu acho que tem... Aí quando ele vê que não dá certo, talvez ele use a estratégia da fragilização para se sair bem, talvez, né? Queria dar filé mignon pro meu filho, né? Que foi até a expressão que ele usou. Acho que ele usou tem toda a coisa da fragilidade física, né? O cara que levou a facada, que aí tem que toda hora ir pro hospital, tem constipação intestinal e não sei o quê. Sim. Tá sempre se mostrando uma pessoa frágil, né? Uma pessoa frágil, uma pessoa que pode morrer, que será o país sem... Mas acho que isso entra muito na mitologia do Bolsonaro, desse mito que estão tentando matar, que tentaram matar, que podem tentar matar de novo, que é frágil, que a gente pode perder ele, quer dizer, que será de nós sem ele. Eu acho que ele também mostra uma fragilidade no sentido de ser politicamente frágil, então precisar de apoio o tempo todo. As instituições não me deixam trabalhar, eu fui eleito para poder trabalhar para vocês, mas não me deixam, o STF não me deixa, então vamos convocar grandes manifestações contra o STF, contra a Câmara de Deputados, etc. Eu acho que isso
acho que isso explica boa parte do mandato dele até março de 2020. Acho que estava claramente tentando sempre que pudesse gerar conflitos com os principais poderes, né, com o legislativo e com o judiciário. Acho que depois, quando veio a pandemia, ele resolveu também comprar briga com os governadores e mostrar que ele era incapaz, o que ele podia fazer se esses governadores tão poderosos estavam implantando uma ditadura no Brasil. E ele estava tentando lutar pela liberdade dos cidadãos. Então ele está sempre projetando uma imagem de que ele não consegue fazer nada, que nunca deixam de fazer nada. A gasolina, né? A gasolina, tudo, nada é culpa dele. E claro que isso tem uma estratégia óbvia de desresponsabilização clássica, de blame shifting, como a gente chama na ciência política. O programa é do outro, não é meu, é com o outro, não é comigo, não fiz nada. Mas eu acho que também tem um elemento de você de estratégia de mobilização, de você mostrar que você está numa situação vulnerável, que você precisa de ajuda dos seus apoiadores, que você precisa engajá-los nisso. Sobre o outro ponto, eu acho que aí entra a grande força, na minha opinião, eleitoral do Bolsonaro. Eu acho que o que o Bolsonaro está, e aí talvez esteja uma das chaves de leitura sobre essa relação representante-representado. Eu acho que o Bolsonaro, ele exatamente, ele deixa que você faça o que der na telha, né? Então, assim, você pode exercer o poder que você quiser, o micropoder que você quiser, e que você não será responsabilizado por isso. Então, se você, desde você sair, você não estar vacinado, e você está vacinado, um conservador diria, mas quer dizer, então essa pessoa não tem nenhum respeito ao outro, né? Que pessoa mais desrespeitosa ao outro, porque ela não está se vacinando, e o correto seria ela se vacinar para proteger os outros, né? Isso seria uma lógica básica de um conservadorismo, mas uma prova de que ele não é conservador. O liberal talvez defendesse que, né, o direito individual é mais importante do que tudo. Talvez libertário, o liberal né? Mas o libertário, um liberal levado ao extremo, né? Exatamente. Um libertário, sim, defenderia. O Bolsonaro talvez seja um pouco de libertário. Mas eu acho que tem esse elemento de você não aceitar nenhum tipo de construção social que possa se interpor entre o indivíduo e a sua vontade, né? Em algum lugar. Então, então acho que é por aí. Então, não é só sobre... Então, eu vou desmontar as estruturas estatais que provocam isso, desde o Código de Trânsito, né? Então, assim, para permitir o cara que quer correr no trânsito, deixa ele correr. Qual o problema dele correr? Se ele tem um carro bom, qual o problema dele apertar o acelerador? Se ele quer estacionar em cima da calçada, qual o problema de estacionar em cima da calçada, meu Deus do céu, né? Quer dizer, então essa coisa... Então, desde você mudar o Código de Trânsito, né? Aliás, talvez foi a única vez que ele foi na Câmara dos Deputados, foi para discutir o Código de Trânsito com o Rodrigo Maia na época, né? Quer dizer, para mostrar o apoio dele ao novo Código de Trânsito, uma coisa que acho que revela muito desse bolsonarismo, né? Desse amor pelo carro, desse amor pelo... Acho que a imagem de indivíduo que o Bolsonaro tem, a construção mental de indivíduo que ele tem, é da propaganda de carro, que é sempre um homem poderoso, que tem um carrão, que come churrasco e que pega uma picape e né, desbrava sempre uma floresta meio desmatada, assim, de propaganda de carro, né? Então, assim, eu acho que ele tem um pouco disso. Acho que essa visão que ele tem um pouco do indivíduo, e eu acho que é o selvagem da motocicleta. É o selvagem da motocicleta, exatamente. Então, quer dizer, tem tentativa de destruir o Código de Trânsito brasileiro. Tentativa pensando sempre em favorecer, evidentemente, o motorista, não o pedestre, não os mais vulneráveis no trânsito, evidentemente. Toda a destruição, por exemplo, dos órgãos de controle. Então, assim, do Ministério Público ao IBAMA, quer dizer, então, assim, órgãos de controle lato sensu, né? Quer dizer, não apenas... Então, qualquer tipo de regulação é o governo anti-regulação, não no sentido liberal, de você não ter mais crise, não, é no sentido bárbaro mesmo, né? Você não ter nenhum tipo de interposição. E aí estado de natureza, né? Estado de natureza, exatamente. Esse é o ponto que eu queria chegar. É você voltar ao estado de natureza robesiano, quer dizer, você volta a uma situação em que o lobo é o lobo o homem é o lobo do homem, né? Quer dizer, guerra de todos contra todos. A guerra de todos contra todos, e que o mais forte ganhe. E tudo bem, porque ele é o mais forte. Então, assim, acho que essa lógica está muito presente no bolsonarismo,
está muito presente no Bolsonaro, e é isso, você vai assistir a Jovem Pan, você vai ver um bando de comentaristas defendendo a barbaridade que o Eduardo Bolsonaro, repetindo o seu próprio pai 4 anos antes, tinha dito sobre a Maria Leitão. E diz que tem todo o direito de dizer isso. Como que ele não tem direito de fazer uma piada sobre a cobra e a tortura? Quer dizer, não tem mais limite nenhum para essa gente. É uma coisa, é tudo permitido. Não tem, né, é como se o politicamente correto entra aí, né? Então, assim, essa luta contra o politicamente correto, porque o politicamente correto é uma construção social que impede que a gente diga o que a gente quer dizer. Se eu quero fazer piada de gay, por que eu não posso fazer piada de gay? Né? Volta tudo, sempre essa coisa, né? Então, o politicamente correto, tudo basicamente os pequenos poderes que a gente possa exercer sobre alguém mais frágil do que a gente, ou que está numa situação de fragilidade maior do que a gente, numa situação determinada, o Bolsonaro está dizendo, avança, que é tua. As pequenas autoridades, né? O guarda da esquina. Não são os militantes dele que autorizam ele no 7 de setembro, é ele que autoriza. Ele que está dizendo sempre, eu autorizo. Pode ir, vai com fé. E eu acho que isso é muito libertador para uma parte importante da população. Sobretudo, se a gente for olhar o eleitorado dele sociologicamente, é um eleitorado muito masculino, é um eleitorado, enfim, que gosta de exercer pequenos poderes. Sim. É verdade mesmo. Aliás, você diz uma coisa, você me lembrou do politicamente correto, né? Ele também, quando toma posse, no discurso de posse, né? Ele disse que era o fim do politicamente correto. O politicamente correto iria acabar. E é uma coisa interessante que você fala no seu trabalho, que ele diz o que os outros não têm coragem de dizer. Ou seja, ele fala por mim. E ele fala por mim, ou seja, ele me representa. Ainda que ele me representa, exercendo um papel que eu sou incapaz de exercer. Você até usa uma imagem interessante, que você diz que o bolsonarismo é pornográfico, né? No sentido que é uma situação de gozo eterno. Quando eu li isso no seu texto, eu lembrei de um texto que eu tinha escrito também há um tempo atrás. Não estava pensando no Bolsonaro, nem tinha Bolsonaro como isso que é hoje, né? Eu estava pensando muito nesses publicistas de internet, que escreviam coisas absurdas e tudo mais para causar polêmica, e que tinham aqueles que iam atrás, que ficavam vibrando ali nos comentários, né? Parece que tudo era um pouco parte do mesmo processo, né? E falava que isso era a publicística como pornografia, né? Que transformava, ou seja, o cara diz o que eu sou incapaz de dizer, até porque não tenho capacidade de formulação, e também não tenho espaço para dizer. Ele vai lá e diz no site da Veja, né, para a gente pegar o que era a Veja, sobretudo há um tempo atrás. É interessante isso, né? Ou seja, é o reino daqueles do incel também, né? Daquele cara que não tem acesso a uma vida satisfatória, então ele tenta se satisfazer por meio dos outros. Sim, totalmente. Nisso eu concordo totalmente contigo, e eu acho que é pornográfico mesmo, quer dizer, é totalmente... É isso, ele faz piadinha com a primeira-dama. É um nível... E eu tenho certeza que muitos homens da idade dele acharam aquilo o máximo, né? E não só da idade dele, né? Mas, enfim. Mas da geração dele. Da geração dele, Um outro dado também, uma outra coisa interessante que acho que caracteriza esse governo, né, é o desprezo pela ciência, o desprezo pelos dados, pelas evidências, né? Você até falou mais cedo um pouco aqui hoje das evidências. E que é, digamos, o governo do eu acho, né, o governo da opinião. Né? A minha opinião subjetiva tem o mesmo valor do que de uma pesquisa feita com método, com critério, com imenso esforço, com todos os cuidados necessários. Como é que isso como é que a gente entende isso dentro dessa chave que a gente está montando aqui toda, a partir da sua discussão, Miguel, desse governo Bolsonaro? Como é que esse governo da opinião se encaixa nisso tudo? Entendi, você fala o que eu penso, mas não é só você falar o que eu penso, você justifica o funcionamento do seu governo com base no eu acho, né? Com base no achismo de cada um. Totalmente. Aí eu acho que entra uma leitura que eu até faço um pouco no capítulo, que eu acho que o Bolsonaro pensa as ações dele de governo a partir de uma possível leitura neopentecostal que possa se fazer das ações dele, então, quando foi da pandemia, mas também, eu acho que ele também ele usa as ações de governo dele quase como um estúdio
para as redes sociais dele. Então, quer dizer, acho que está sempre pensando em como é que ele gera fatos novos, e agora é muito mais fácil que ele tem a máquina na mão, como é que ele gera fatos novos para poder engajar todos aqueles seguidores dele. E ele precisa engajar aqueles seguidores continuamente, não é? O Bolsonaro tem uma lógica ativista na condução das suas redes sociais. Ele não é que nem um político normal que usa a rede social para divulgar as suas ações. Porque o político não entendeu a lógica das redes sociais. Ele entendeu. Ele entendeu que a lógica é você estar engajando, você coloca a pessoa junto com você, e é isso. Então, vem aqui debaixo do meu braço e vamos juntos. Né? Quer dizer, a lógica de ativista é muito mais importante na rede social do que a lógica de divulgação. Né? E que você vai ver um político tradicional brasileiro, vai estar lá, olha a obra aqui que eu inaugurei, olha que legal, aí tem não sei quantos, 50 cargos comissionados dele que vão lá e comentam, muito obrigado, prefeito, não sei o quê, né? Não é isso a rede social. O Bolsonaro sabe usar a rede social como ninguém. Acho que a grande força dele vem daí. Então ele usa o governo e uma série de situações do governo e essas brigas que ele arruma como uma maneira de interagir com seus seguidores e de engajá-los também nessa briga, de engajá-los continuamente. Então, acho que, para que isso, então, acho que, pensando com esse olhar, eu realmente acho que as políticas não baseadas em evidências, né, que ele insiste em fazer, e o fato dele desclassificar as políticas baseadas em evidência e questionar a importância das evidências em si, eu acho que tudo isso está ligado ao que, enfim, tanto o Newton quanto eu chamamos de o império da opinião dentro do livro. Então, essa lógica de que, um pouco do que você acabou de dizer, tudo se torna, na rede social, tudo se equivale, todos os discursos, na verdade, estão no registro da opinião, você não tem mais qualquer outro tipo de registro discursivo, quer dizer, né, o discurso científico não está presente. Quantas vezes, você que é acadêmico, eu que tenho tantos amigos acadêmicos, você vê, né, alguém publica um trabalho acadêmico numa super revista, o que eu já cansei de ver isso várias vezes, assim, né, coloca no Facebook, publiquei agora na revista tal, pá. Aí vem lá um internauta qualquer e lê o título e fala assim, e responde, eu não concordo, não, acho que você está errado. Né? Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Mas você leu o estudo? Quer dizer, foi um estudo que foi validado, foi peer-reviewed. Não, eles não têm noção. Então, assim, você reage a um estudo acadêmico como se fosse qualquer tipo de outra opinião. Meus amigos bolsonaristas, quando eu escrevia contra o Bolsonaro, fazendo análises para falar assim, não concordo com você. Não, você pode não concordar, mas é uma análise. Não estou aqui conversando com você no bar. Né? Quer dizer, é sempre... Então, assim, se eu publicasse algum texto de algum cientista político, fazer uma análise profunda sobre o bolsonarismo, não, que bobagem, você é um esquerdista. Tudo vira, né, ad hominem para tudo quanto é lado. E a própria ideia de liberdade de expressão tem a ver com isso, a maneira como eles conduzem, né? Totalmente. Então, assim, tudo se equivale, né? Então, a opinião é o que rege. E aí o que o Bolsonaro faz é que ele usa o governo como fonte de autoridade para validar a opinião. Então, assim, quer dizer, constantemente. Né? Então, o governo tentar interferir na bula da cloroquina, que foi o que eles tentaram fazer. Quer dizer, se lembra disso, não? A bula da cloroquina? Lembro. Ele queria mudar para dizer que ela serve para tratar de Covid. Exatamente. Então, teve isso também. Quer dizer, mas é constantemente você usar o governo, que é uma fonte de autoridade na cabeça das pessoas, como validador de opiniões, e não como governo fazendo políticas públicas baseadas no que a ciência produz, que seria o correto. Então, sim, eu acho que isso é... E aí, desculpa, só te interromper, claro. A coisa, eu quero que a cloroquina sirva para combater a Covid. Ainda que não haja qualquer evidência disso, mas como diria o Bolsonaro, também não há evidência de que não há, embora também houvesse. Né? Então, quero que coloque na bula. É uma loucura, né? É uma doideira. É inacreditável. Mas é isso, quer dizer, o Bolsonaro teve um personagem famoso, foi até preso aqui no Rio de Janeiro, no ano que o Bolsonaro foi eleito, que era basicamente um falso cirurgião, muito famoso no Instagram e no Facebook, Dr. Bumbum.
e ele foi preso por estelionato, por todas as, né, o CRM dele não era CRM, as coisas todas. Mas o Bolsonaro é um pouco isso, quer dizer, o Bolsonaro seria, se o Dr. Bumbum não tivesse sido desmascarado, o Dr. Bumbum provavelmente estaria no governo Bolsonaro, porque é a cara do Bolsonaro botar o Dr. Bumbum no governo dele, né? Quer dizer, se o cara tem seguidores, se o cara tem interação, se o cara... Não, isso que está dizendo aí, a referência dele é essa. Que ótima essa ideia. Imaginei, poderia ter sido mais um ministro da Saúde, né? Poderia ser mais um do ministro governo da Saúde. Bolsonaro. E não teria sido pior, hein? Eu garanto isso. Ah, não, acho que era melhor que o Pazuello, pelo menos, né? Muito bom. Miguel, primeiro deixa eu falar uma coisa aqui que eu acabei não falando, né? O livro de vocês vai ser lançado, né? Em breve, tem um lançamento para São Paulo que ainda não tem data definida, mas já tem um lançamento em Belo Horizonte, dia 28 de abril, às 19 horas, né? No Sempre um Papo, do Afonso Borges, no Palácio das Artes. Né? Esse é o primeiro lançamento. E vai ter no Rio de Janeiro, dia 5 de maio, também às 19 horas, aí num lugar sobejamente conhecido, né, que é a Livraria da Travessa. Em São Paulo ainda está para resolver onde será. Era para ter falado disso logo na abertura, eu acabei me distraindo aqui, não falei, mas estou registrando agora. E aproveito para dizer isso pelo seguinte, né, primeiro, agradecer você imensamente por essa conversa e pedir que você, enfim, se tem algum ponto que a gente porventura não tenha tratado, que seja legal tratar, você lembre dele agora, enfim, faça aí as suas considerações finais. Então, Cláudio, queria te agradecer muito pela conversa. Eu poderia ficar aqui horas conversando contigo. Eu estou com várias perguntas para te fazer. Pode fazer também. A gente marca para um shopping depois. Tá, joia. E te agradecer muito pela oportunidade, pela leitura atenta ao livro. É uma honra assim, para mim, tenho certeza para o Newton e para a Heloísa também, cientista político do teu calibre, ter olhado, enfim, o nosso livro com tanto cuidado e ter trazido isso para a discussão. Muito obrigado mesmo, obrigado pela propaganda, pelos lançamentos do livro também. Imagina, a propaganda é necessária, aqui afinal de contas a gente está discutindo o livro, né? É verdade. Então, é uma oportunidade única das pessoas irem até lá. Muito bem, então quero agradecer muitíssimo ao Miguel, reiterar aqui esse agradecimento e quero, enfim, agradecer a todo mundo aí que está nos assistindo no YouTube, que também nos acompanha nos podcasts. Lê o blog do Fora da Política Não Há Salvação na Carta Capital, inclusive tem toda hora um texto novo, hoje mesmo saiu um novo lá sobre os militares no Brasil. Convido que as pessoas também visitem. Aproveito também para agradecer aos apoiadores do canal, seja no Clube dos Canais, seja por meio do benfeitoria.com, quero agradecer a todo mundo por aí. E de tudo isso eu me despeço. Até a próxima.